Simbora para destacar o tricolor. Vamos com o Santa. Vamos primeiro com a parte boa, né? Saiu o parcial de ingresso, não saiu, Miguel? Um abraço. Um abraço para você, Vibrante. Saiu uma parcial de ingressos. Acabei de atualizar aqui porque o Santa está amplamente divulgando nas redes sociais como o torcedor vai ter acesso. E a parcial divulgada agora há pouco, 11.639 ingressos vendidos. 11.639 ingressos vendidos. Muito disso, Vibrante, depois da assinatura da proposta vinculante da SAF. Na segunda-feira à noite, a gente já sentiu o clima da torcida, lotando ali a Avenida Bibiribe, comemorando como se fora uma final de campeonato, vamos dizer assim. E aí a expectativa já era grande para que o público fosse bom para este jogo. É tanto que o técnico do Petrolina, o Rui Sacramento, o português, ele já dizia no hashtag da bola da segunda, quando nós comentávamos sobre a SAF, ele já dizia, eu espero um Arruda lotado. Um Arruda com casa cheia, logicamente com um anel inferior, sociais e cadeiras, né? Porque o anel superior ainda está interditado. Então ele já tinha essa expectativa de uma casa cheia no mundão do Arruda, e é o que deve acontecer. Se faltam aí pouco mais de 24 horas para o jogo, 11 mil ingressos vendidos, total ali de 20 a 26, então possivelmente vamos ter uma boa procura amanhã ao longo do dia e antes da partida começar. É uma parcial muito significativa, tá? Muito significativa. O que é uma notícia animadora, né? O que não faz com uma torcida que ama o time, que ama o clube. Santa Cruz está definido para amanhã, Miguel? Só para fechar essa questão de ingressos, né? Anel inferior, R$ 60 inteira, 30 meia entrada. Sociais, 30. Cadeiras cativas, R$ 80 inteira, 40 para o sócio. Cadeiras de aluguel, 120 inteira, 60 sócio. Conselheiros, R$ 40, conselheiro sócio. Visitantes, R$ 60 inteira, R$ 30 meia entrada. Os ingressos devem ser comprados pelo site oficial, que é o Ingresso SA, presencialmente nas bilheterias do Arruda, e o Santa orienta a não comprar na mão de cambistas. Inclusive, Santa está atualizando o sistema para quem é sócio e para quem compra o ingresso pela internet. A orientação, inclusive, é alterar a senha para que o torcedor não sofra o que sofreu no jogo contra o 13, onde tivemos longas filas. Nós, inclusive, registrávamos durante a sua narração, Vibrante, e o jogo começou e muita gente ainda na fila da central de sócios tentando realizar ali o check-in. Então, esse sistema foi atualizado. A expectativa do Santa é que o torcedor já possa fazer desde agora, inclusive, faltando um dia para o jogo, esse check-in para quando chegar lá, passar na catraca com tranquilidade. Você me perguntava do time, já vou emendar aqui essa questão do time. Hoje pela manhã, o técnico Itamachule fez o último treinamento que praticamente definiu a equipe para o jogo de amanhã, diante da Fera Sertaneja. Vibrante, não vejo muitas mudanças. O treino foi fechado, inclusive secreto, a imprensa não teve acesso, mas pelo andar da carruagem, o David ele não ficou recuperado, deve continuar fora, e com isso o Moisés deve permanecer na titularidade no gol. Com Totti na direita, a dupla de zaga Michel Bennett e William Alves, Rodrigues na lateral esquerda, Lordelo e Balotelli jogando na posição dele, foi o que aconteceu no jogo contra o Decisão, João Pedro, Matheus Melo, Thiaguinho e Gilvan. Estou apostando nessa formação do técnico Itamachule, praticamente a mesma equipe que empatou com Decisão fora de casa na estreia do Campeonato Pernambucano. Um detalhe, né? Nem o Petrolina venceu, empatou em 1-1 com o Náutico na estreia. Santa Cruz também não venceu, empatou com Decisão em 1-1. E as duas equipes entram em campo para brigar pela primeira vitória no Campeonato Pernambucano. Agora, sobre essa informação que eu recebo, Miguel, de que vai haver reunião do Conselho, inclusive está sendo confeccionado um requerimento
para que essa reunião tenha transmissão ao vivo pelas redes sociais, para que todos possam acompanhar, né? E, havendo essa reunião, uma votação sendo colocada, obviamente, em relação à SAF. Porque, pasmem, tem parte do Conselho que é contra a SAF. Tem parte do Conselho que pode propor que, pelo menos, o patrimônio não seja inserido nessa negociação da SAF. Então, por mais festa que nós vimos a torcida fazer, né, por tanta esperança que ressurgiu do torcedor do Santa, acreditem, tem gente, e é conselheiro, que é contra. É um negócio que me impressiona, sinceramente, viu, Miguel? Primeiro, Vibrante, eu vou aqui tranquilizar o torcedor em relação a essa reunião. A reunião ela acontece uma vez por mês ou quando há uma convocação de forma extraordinária. Ela vinha sendo realizada, inclusive, de modelo híbrido, virtual e presencialmente. Então, vamos ficar nessa expectativa da data dessa reunião. Porém, Vibrante, logicamente que essa reunião não é que vai desaprovar a SAF Coral, não é nada disso. Até porque a SAF ela nem chegou ainda para o Conselho votar. O modelo está sendo discutido, as documentações, tanto das empresas do grupo investidor, como também as finanças do Santa e o administrativo do Santa, estão sendo analisados pela empresa, né, o grupo que vai investir. Então, essa reunião, logicamente, vai discutir a SAF, mas não vai estar na pauta a votação se vai aprovar ou não essa SAF Coral. Isso está muito cedo para acontecer, vai demorar muito ainda para que essa SAF seja votada, colocada em apreciação no Conselho. Que vai acontecer? Vai. O Conselho Deliberativo do Santa precisa aprovar essa SAF e essa SAF sendo aprovada vai para a AGE, Assembleia Geral de Sócios. Mas vai demorar muito ainda para isso acontecer. Com outro detalhe, mesmo que haja essa oposição à SAF em relação ao patrimônio, eu explico. O próprio presidente Bruno Rodrigues, quando tentava colocar o seu modelo de SAF, implantar um modelo de SAF antes de contratar a empresa de consultoria que captou os investidores e que criou esse modelo, o próprio presidente já dizia que não tinha intenção de colocar o patrimônio. O CT Ninho das Cobras pertence a uma associação, né, não pertence ao Santa Cruz, efetivamente falando, não pertence ao CNPJ do Santa Cruz, é de uma associação de tricolores. E o estádio do Arruda, logicamente que pertence ao Santa sim, mas o Santa não queria envolver nessa proposta. Acabou envolvendo. Mas o que é que vai acontecer a partir daí? O Santa, quando a SAF ela for efetivada e aprovada, logicamente, os seus investidores vão explorar. Um exemplo, o name rights do Arruda, vão fazer a melhoria no Arruda. E esse contrato é um contrato de 15 anos. Então, nos próximos 15 anos, quando a contar da data que a SAF for aprovada, o grupo investidor ele vai fazer qualificações no estádio José do Rego Maciel. Um exemplo bem simples para o torcedor entender, vou ser bem simplório, inclusive. É como se eu alugasse uma casa e fizesse melhorias nessa casa. É isso que vai acontecer. Passados os 15 anos, esse contrato pode ser renovado, ou pode ser, não pode ser renovado, encerrado por ali, vem outro administrador, continua a SAF, ou volta para as mãos da administração do Santa. Então, o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso, porém, que deve haver oposição, deve haver porque estamos falando de uma democracia. Agora, aí eu vou falar sem medo de errar, Vibrante. Em qualquer votação, seja no Conselho Deliberativo ou na AGE, na Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, essa SAF vai passar de lavada. Rafinha foi apresentado, ele está fora do jogo de amanhã, tá? Não tem condições físicas ainda, até porque ele chegou na segunda-feira, realizou exames médicos e físicos ontem e hoje praticamente começou a entender como é a filosofia de trabalho do técnico Itamar Schulli, que está treinando neste momento, aliás, treinou pela manhã e agora o comissão técnica fazendo uns ajustes no José do Rego Maciel, inclusive com refletores do Arruda acesos. Olha aí, olha só, gente, galera
Rapaziada não tá deixando passar em branco, não. Haja treino.